Nós estamos iniciando aqui, né, nossa terceira aula, né, do Seminário Paz do Teológico de Senhor a Base. todos. Paz do Senhor, pastora Renata, paz do Senhor, Priscila, sejam bem-vindas. Vamos orar para iniciar e começar aqui hoje o segundo estudo, né, o estudo de a revelação de Deus, né, estudo de número 2 do Seminário Teológico. Vou pedir que uma irmã possa orar. Amém. Vou pedir a pastora Renata. Pastora Renata, se você puder, aí, tiver disponibilidade, puder orar por nós dessa noite, fique à vontade. Sim, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, na noite deste dia, Pai, Senhor, eu venho te entregar esta aula em tuas mãos. Senhor, nos dá o entendimento, abre nossa mente para que nós possamos aprender mais de ti. Toma o teu servo, Pai, continua usando o teu servo com poder e autoridade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós estamos aqui para o segundo tema, né? O segundo estudo do nosso Seminário Teológico de Base, o estudo de número 2, a revelação de Deus. E nós vamos tratar aqui basicamente de dois tipos de revelação, né? Por assim dizer, que nós podemos identificar a respeito de Deus, né? No primeiro ponto, nós vamos do que aquilo que é chamado de teologia natural, e segundo a teologia revelada, né? Ou a revelação geral e revelação especial, onde, de maneira objetiva, né? Quando nós falamos de revelação geral de Deus, nós temos a plena consciência de que, olhando para a natureza, olhando para tudo que foi criado, da forma que foi criado, nós temos testemunhos a respeito de Deus, né? Nós falamos aqui nas aulas iniciais a respeito dessa questão de que mesmo quando nós olhamos para a ciência, olhamos para como a ciência desenha a estrutura, teoricamente, de criação do universo, de todas as coisas, nós sempre temos um testemunho, mesmo assim, nessas coisas, de que existe algo ou alguém superior. Então, a revelação geral, ela testemunha a respeito do seguinte: existe um Deus. E a revelação especial, ou a teologia revelada, nós vamos olhar no detalhe, ela vai testemunhar que, além de existir um Deus, a teologia revelada, ela vai falar a respeito de quem é esse Deus, como nos aproximamos desse Deus, como podemos ter um relacionamento pessoal com Deus, de que maneira Deus espera que nós conduzamos a nossa vida em relação àquilo que é estabelecido como seus preceitos, as suas diretrizes para a nossa vida. Então, o que eu estou dizendo é, de maneira geral, nós temos, no primeiro momento, a revelação para toda a humanidade, todos os seres humanos que observarem de alguma maneira simples aqui, só para ter uma explicação. Se você, aquela famosa frase, né, que você olha, por exemplo, o pôr do sol, e aí você vê que, nossa, Deus existe, olha como Deus é maravilhoso. O famoso Deus de maneira genérica, né? Como Deus é maravilhoso, olha a criação de Deus, olha como Deus fez todas as coisas, né? Você tem uma revelação quase que imediata a respeito de que existe um Deus, existe alguém que é maior do que o ser humano, né? No primeiro momento. Mas essa revelação geral, ela não é suficiente para nos dizer a respeito de quem é esse Deus. E por isso, ao longo do tempo, e aqui todo aquele timeline lá, aquela linha do tempo que nós fomos construindo, ela vem para ter uma revelação, uma teologia revelada, uma revelação gradual, que começa lá em Gênesis, capítulo 1, né? A respeito da palavra de Deus, e ao longo de toda a história de Israel, até culminar com o ápice dessa revelação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fala: quem vê ao Pai, né? Quem vê ao Pai, quem vê a mim, perdão, ele vê ao Pai, né? Porque eu e o Pai somos um. Então, aquele que vê a mim, aquele que reconhece em mim as obras, que são as mesmas obras do Pai, vê ao Pai. Então, Jesus é a face revelada do Deus invisível, né? Daquele Deus que nós não conhecíamos até a manifestação dele através de seu Filho, através do Senhor Jesus Cristo, que se manifestou para toda a humanidade. E nesse domingo nós até tivemos a oportunidade de falarmos sobre isso, sobre a questão da escolha do caminho, que através dele foi não só
foi revelado quem é esse Deus, mas foi também estabelecido um novo e vivo caminho de volta para ele, né? Uma forma como nós pudéssemos nos aproximar novamente dele. Se você está com sua apostila, eu vou pedir que algum irmão já leia aí. Estudo 2, a revelação de Deus, revelação geral. Pode ler o primeiro item, por gentileza, quem se disponibilizar. Revelação geral. Teologia natural. Inclui tudo que Deus revelou no mundo à nossa volta, incluindo o próprio homem. Não é suficiente para a salvação. Ela apresenta evidências da existência de Deus. Depois, então, revelação especial. Teologia revelada. É o que Deus revelou especificamente nas Escrituras, por meio dos apóstolos e profetas. É requisito para a salvação. Ela pressupõe a existência de Deus. Amém. Revelação geral. Atinge todas as pessoas. Mateus 5:45 e Atos 14:17. Mateus 5:45 diz: porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Atos 14:17 que diz: e contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Amém. Continua? Pode continuar, por gentileza. É geral no aspecto geográfico e econômico do planeta. Salmo 19, 2. Usa meios universais para sua percepção, como o calor do sol. Salmo 19, 4, 6. E a consciência humana, Romanos 2, 14, 15. Quem puder ler. Os versículos, eu vou pedir que alguns irmãos, por favor, um irmão abra em Mateus 5:45, outro em Atos 14:17. Esse eu já li, pastor. Já li. É verdade. Salmo 19, 2. Salmo 19, na verdade, Salmo 19, né, que vai ter o versículo 2, versículo 4, 6, e depois Romanos 2, de 14 a 15. Mas quando a gente está falando a respeito da revelação geral de Deus, então ele coloca ali já na introdução do estudo o seguinte: ela fala a respeito de Deus, mas ela, apesar de apresentar essas evidências, ela não é suficiente para a salvação. O homem, por si só, é incapaz de chegar a uma revelação de Deus que não seja revelado pelo próprio Deus. O próprio Deus teve que se revelar para a humanidade através das Escrituras, né, por meio dos seus apóstolos e profetas. Então, por que é importante essa percepção? Parece simples, mas é importante. Porque nunca na história da humanidade, por conta da nossa natureza pecaminosa e caída, houve nenhum movimento por parte do homem em direção a Deus. Sempre houve, na verdade, ao contrário. Sempre houve um movimento da direção. Pai do senhor Diaconizag, sempre houve um movimento do próprio Deus em direção ao homem. Então, nesse movimento, nós temos, de maneira objetiva, nós tivemos, lá no início, Deus cria o homem cai, há uma separação do homem de Deus. Nunca houve um movimento, apesar da natureza, da revelação geral, apontar para a existência desse Deus, nunca houve um sentimento de busca nesse sentido, de retorno do homem em relação a Deus. Precisou o próprio Deus, o homem era incapaz de ter essa percepção de Deus, e precisou o próprio Deus se autorrevelar através das Escrituras, por meio dos apóstolos e dos profetas, né? Então, essa revelação geral, ela atinge todas as pessoas, e ela é geral no aspecto tanto geográfico quanto econômico do planeta, né? De maneira geral, quando você observa o planeta, quando você observa toda a estrutura que nos cerca, ela aponta para algo maior do que nós mesmos, né? E aí, através ele coloca que usa meios universais para sua percepção, como o calor do sol, a própria consciência humana, em relação a isso. Mas vamos ler Salmos 19, depois eu faço essa observação. Salmo 19, 2. Quem tiver, pode ler em nome de Jesus. Um dia faz declaração. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, pastor. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo.
Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Então, quando o salmista ele declara a respeito da observação dele que tem sobre o próprio sol, ele começa a declarar a respeito disso, de como Deus é maravilhoso em suas obras, né? A percepção, se você começa a olhar, por exemplo, a percepção, o próprio nascer e o pôr do sol, as estações do ano, né? A forma como o próprio planeta funciona para que haja condições mínimas. Vamos trazer uma abrangência geral. Se você começar a perceber a forma como o próprio planeta funciona, para trazer, por exemplo, estações do ano, tempos de colheita, chuva, né, no tempo correto, calor no tempo correto, a todas as condições que, de certa forma, geravam condições de que houvesse vida no nosso planeta, todas essas coisas apontam para a criação de Deus, apontam para algo maior e mais poderoso do que o próprio ser humano, né? E aí, quando ele fala aqui em Romanos 2, 14 e 15, eu estou aqui porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que não são da lei, não tendo eles leis, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testifica juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer os defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, os próprios gentios, apesar de não possuir a lei, se você for reparar eles, né, se você for reparar aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas têm dentro deles, por isso que é importante, eu vou voltar alguns pontos para trás, mas por isso que é importante, ao longo aqui da escola, nós vamos construindo, pastor, é como se fossem camadas, né, de conhecimento, e essas camadas, elas vão conectando tudo aquilo que a gente vai estudando ao longo do tempo. Por isso que é importante, na nossa estruturação de fé, a gente ter essa percepção de maneira clara em relação a essas camadas. A gente teve já há algum tempo aqui uma aula que falava sobre isso, da condição moral do homem. Por exemplo, quando nós falamos sobre essa percepção que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, dessa lei moral, dessa condicionante moral no próprio coração do homem, isso já é resquício, vamos dizer assim, da própria percepção do homem em relação a Deus. Porque se você pega de maneira filosófica, por exemplo, se você tira Deus como ponto de referência, quem é a grande estrutura... Por que quando a gente fala assim, a nossa sociedade hoje relativiza muito, é uma sociedade relativista. Por que é contrário ao pensamento? A relativização das coisas é contrária ao pensamento cristão. E por que nós temos um pensamento absoluto? Porque Deus é absoluto. Quando você relativiza as coisas, você costuma flexibilizar todas as verdades. E a gente chega num ponto que é o seguinte, o que é verdade para o pastor não é verdade para mim. O que é verdade para mim não é necessariamente verdade para a Vanessa. O que é verdade para a Vanessa não é necessariamente verdade para a Lorena. E essa flexibilização de princípios, né? E aí a gente chega naquela famosa frase de que cada cabeça é uma sentença, de que cada um é o que a gente chama de relativizar. E quando, na verdade, no ponto fixo da nossa estrutura moral, para nós existe algo que é imutável, que é o próprio Deus e aquilo que ele estabeleceu como princípio. E quem testemunha disso é o próprio homem. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou começar a dar umas puxadas aqui para ver se a gente faz os irmãos participarem para a gente aquecer a aula. Vamos lá. Por exemplo, se eu perguntar aos irmãos aqui, por exemplo, o que faz, por exemplo, você não assassinar a sua mãe, por exemplo? O que faz você, por exemplo, não espancar o seu vizinho? Além, obviamente, das leis civis, né? Das leis civis, que eu estou falando. Mas quem estuda direito sabe que a própria lei, né? A lei humana, né? A lei civil, ela emana do próprio povo, ela emana da própria sociedade. Ela não é parte dela mesma. Na verdade, esses códigos de conduta morais que se convergem em lei partem da própria sociedade onde ela está inserida, né?
De maneira que a gente vê variações, por exemplo, da própria legislação ao longo de diversos países. Existem países que algumas coisas são proibidas, outros não são. Dá um exemplo simples aqui. Aqui no Brasil, a gente pode andar sem moto, de moto sem capacete? Não pode. Não. Nos Estados Unidos pode. Nos Estados Unidos pode andar sem moto. Alguns estados sim, outros não, mas a maioria dos estados pode. Então, essa legislação ela emana da sociedade, ela está colocando. Mas esqueçam por um momento essa legislação do ponto de vista criminal e civil, nesse sentido, porque ela emanou da sociedade, de princípio que estava na sociedade. Eu estou discutindo aqui o princípio. O que faz nós temos como princípio é não assassinar a mãe, não espancar o vizinho, eu não entrar aqui no mercado, por exemplo, e saquear o mercado. Todas essas condutas, de onde que elas emanam? Pode falar. Pode? Pode. Pastor, o senhor está se dirigindo apenas a nós, crentes, ou às pessoas de uma forma geral, os Não, a homens? maneira de pessoa geral, porque a gente está falando aqui de revelação geral, né? Dessa revelação que ela está abarcando toda a humanidade, né? Porque aí seria um pouco diferente, né? Se a gente fosse tratar apenas de nós, eu não sei, eu acho que aí englobaria temor a Deus, amor aos pais, mandamento de Deus, conhecimento a respeito da Bíblia em si. Agora, em relação à humanidade, talvez seja, vamos dizer assim, a questão de bom senso, valores, vamos dizer assim. Por que não faríamos isso? Vamos dizer, a humanidade de uma maneira geral. Ou porque existe, de repente, porque as pessoas, de uma forma geral, as pessoas que não são cristãs, evangélicas, né? Elas têm Deus como uma coisa diminuta, diluída, né? Então, Deus está aqui, está lá. Então, eu não sei se, de repente, essas pessoas podem ter essa visão assim, mas será que eu vou ter eu vou responder por isso? Eu não sei. Aí, com relação à humanidade, o senhor me pegou, mas eu acho que com relação a nós, eu poderia resumir nesse sentido que eu já falei. Também não sei se eu estou certa, tá? Não, excelente, manager. É isso, guarda isso que você falou, mas a gente vai construir justamente a questão de construir como cristãos esse pensamento. Eu já vi aqui que a Priscila colocou a questão da ética, né? O Marcos Paulo colocou a ética também, e a Mary falou sobre a questão das regras de sociedade, não foi isso, Mary, se eu não me engano? Pode digitar o episódio seu para falar. Ela diz aqui, vivemos em sociedade, existem regras. Isso é a mensagem da Mary. Mary, pode falar, Mary. Fica à vontade, irmãos, abram o áudio, falem à vontade, fiquem à vontade para a gente conversar. Foi isso que eu coloquei, porque acredito que a gente tem, até as pessoas que não têm Deus no coração, têm que saber viver, né? Já que a gente vive em sociedade, não pode sair por aí fazendo o que quer. Tanto que no trânsito acontecem barbaridades, mas a gente tem que se controlar, porque não é assim que funciona. Sim, mas eu tô perfeito, todas as respostas até agora estão perfeitas. O que eu estou provocando é justamente a gente voltando atrás nessas estruturas para a gente chegar nesse ponto. Tem alguém aqui que é advogado, ou que fez direito, ou trabalha com legislação de maneira geral? Porque, se puder, eu gostaria muito de ouvir. Mas a questão é, eu concordo com a irmã Nádia, eu concordo com a É Mari ou Mary? O que você prefere? Desculpa, irmã, para não ficar errando seu nome todo. É Mari mesmo? Pode falar Mari. Vai estar Mari. Mary aí também, Tá, tanto faz. tá bom, Mari. Em relação a isso, porque, vamos lá. Eu vou dar um exemplo bem simplório para a gente começar a discutir, porque é importante de construir isso para a gente ver como Deus ele está presente, entranhado em todas essas estruturas. O que eu estou dizendo é o seguinte: há 150 anos atrás, não tinha sinal, tinha? Não tinha sinal, porque 150 anos atrás não tinha nem carro, né? Todo mundo andava de cavalo, não tinha necessidade de se abrir sinal vermelho e abrir sinal verde para cavalo, né? Você tinha um código. Estou dando um exemplo bem simples, certo? Com o passar do tempo surgiu o carro. E aí, com o passar do tempo, para organizar o trânsito, foi necessário haver a questão do sinal de trânsito, para que um pudesse ir, outro pudesse vir. Com o passar do tempo, houve a necessidade de estabelecer que quem avançasse o sinal vermelho incorria numa infração de trânsito. Com o passar do tempo, precisou
criasse uma estrutura criminal para que, além de ser uma infração de trânsito, se convertesse numa pena criminal para quem ultrapassasse, você estaria assumindo, por exemplo, o risco de cometer, se eu estiver falando besteira, um homicídio doloso, né? Que não tem... Doloso não, culposo, que não tem intenção de matar, se não me engano. Depois, olha aí, irmão, só confirmo. Mas não, doloso, né? Não, culposo, acho que é isso. Mas que não tem intenção de matar. Mas o que eu estou puxando aqui é o seguinte, aqui o que é importante. Você está vendo como a própria... Todas essas regras que nós citamos aqui, e eu vou entrar no que a Priscila falou, porque eu quero puxar esse gancho da Priscila, todas elas emanam da sociedade. Elas não existem, elas não são fim em si mesmas. Elas vêm de uma regra de convívio que gera-se algo no meio da nossa sociedade e aí estabelece uma legislação. Gera uma distorção, estabelece uma legislação. Então, a lei, ela sempre vem de um anseio ou de uma necessidade que emana da sociedade. Está claro isso? E até, Priscila, colocando isso que você colocou sobre ética, por exemplo, o que a gente chama de uma conduta ética? O que é ética na definição mais raiz da palavra em si, né? Ética a gente pode definir aqui, pegar a melhor definição assim, a gente pode definir ética como o seguinte, como um estudo da parte da filosofia que ela vai estudar as normas, esses códigos de conduta que surgem a partir da sociedade, e ela vai estruturar isso de maneira meio que sistemática. Mais ou menos é isso que a gente funciona. Mas vocês estão reparando que sempre é algo que emana de algo pré-existente? A ética não surgiu para gerar ética no coração do homem. A ética, na verdade, é uma análise daquilo que já estava sendo como conduta dentro da sociedade onde o homem estava inserido. Está muito confuso o que eu estou falando? Ou está todo mundo aqui nesse processo acompanhando? Isso. Disciplina, isso aí, ordem. Estabelecer limites. Dessa questão. Mas o que vai gerando essa questão de... Se você for sempre olhar a fundo, no final disso tudo, você sempre vai ter valores morais absolutos que estão no coração do homem de maneira geral. Porque para algo se tornar código, para algo se tornar conduta, para ser estabelecida uma disciplina, tem que haver o consenso. Concorda? Se todos nós tivéssemos consensuado aqui que não tem problema, a gente pode matar qualquer uma paulada, a gente pode ir lá matar qualquer uma paulada. É um consenso da sociedade. Mas não, nós sabemos por algo interno de nós que não é correto fazer isso. Assassinar alguém não é correto. Então, em todo o coração de homem, com as exceções que são as distorções que são tratadas pelas leis criminais e as leis de sociedade, mas todos nós temos essa conduta estabelecida dentro de nós, já internalizada, já é algo que está dentro do coração do homem. E é aí onde nós cristãos acreditamos que faz parte essa emanação dessa conduta, dessa postura, é o resquício da própria criação de Deus em nós. Deus é a grande trava moral da humanidade, é a grande trava de convivência da humanidade. Lá atrás, e a gente está aplicando a nossa regra de fé, né? Lá atrás, Deus criou Adão e Eva, né? Houve o primeiro assassinato, né? A questão entre Caim e Abel, todo esse código de conduta, ele vem surgindo a partir de algo que é muito primordial, que é do primórdio da humanidade, que é o próprio relacionamento com Deus, que é a própria interação a respeito de Deus, a respeito com o próprio Deus. Então, por isso que nós entendemos que Deus ele é absoluto, porque Deus ele é imutável nesse aspecto. E por ele ser imutável, ser absoluto, né, no bom sentido, ele é a grande referência moral. Quando você tira Deus desse lugar, quando você relativiza Deus, você não tem mais trava para nada. Não tem mais trava para nada. O que impede eu, por exemplo, hoje de não ter um casamento onde eu vou trair a minha esposa com outras mulheres? É uma conduta moral estabelecida num princípio básico, cristão, estabelecido como é que eu posso dizer? Numa regra de conduta, né, que parte do próprio Deus. A partir do momento que eu tiro disso, eu tiro o temor, né? Mas na sociedade não é aceito também. Tá, mas não é aceita por quê? Porque já vinha desde lá dos primórdios, já existia essa referência de conduta moral, por exemplo, que foi sendo estabelecida a partir do cristianismo e estabelecendo e permeando nossa sociedade. Então, Deus é a grande trava, né, absoluta, a trava moral em relação
a humanidade de maneira geral. Quando você tira essa percepção de Deus da humanidade, você tira toda a referência, você tira toda essa trava desse código moral da humanidade. E aí é o que eu estou falando aqui, independente da questão do cristianismo somente, mas da própria percepção de Deus que vem através dessa revelação geral de Deus. Exatamente. Perfeito, Priscila, é isso. O ser humano sempre necessitou de ordem, um comando, uma liderança. Porque, vamos lá, na origem, Deus criou a humanidade para ela ter um caminho natural de desenvolvimento. E, obviamente, que esse caminho natural de desenvolvimento passaria, né, por uma questão de um código de conduta, de um código moral que o próprio Deus colocou no coração do homem. Concorda? Né? Porque, e de multiplicar. É óbvio que essa multiplicação, vamos dizer que o pecado original não tivesse ocorrido, o plano de Deus tivesse ocorrido no sua conduta natural, né? Na multiplicação da humanidade, enfim, da conduta. Essas travas morais, elas foram já sendo estabelecidas pelo próprio Deus dentro do coração do homem propriamente. Então, quando nós olhamos para a humanidade, quando nós olhamos para a forma como nós nos relacionamos enquanto seres humanos, eu não estou dizendo que isso é claro, que isso é límpido como água, mas é o que a irmã Nádia falou, isso é muito diluído ainda, né? Da humanidade isso foi sendo diluindo ao longo do tempo, mas é perceptível, porque nós temos, por exemplo, códigos de condutas e códigos morais que são princípios para a humanidade, né? E a gente está falando de uma série de, vamos dizer assim, de convenções sociais que, de certa maneira, praticamente toda a humanidade concorda a respeito. Sabe, cara, exceções de algumas sociedades, algumas pessoas, mas, de maneira geral, é como um homem, um ser humano, se comporta ao longo do tempo. Então, essa revelação geral de Deus, ela atinge todas as pessoas. Ela permeia toda a humanidade. Né? Ela tem, o homem ela tem essa questão, e é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 2:14, 16, que essa lei, né, que mesmo eles não tendo a lei já se manifestava no coração deles, e por conta disso eles eram desculpáveis, porque eles sabiam dessa manifestação, dessa convenção, vamos dizer, moral revelada através da revelação geral de Deus. Ficou claro, mais ou menos, o que eu coloquei aqui? Preciso aprofundar um pouco mais em relação a isso. Perfeito. Perfeito. Em relação à ética, e também o verso 14 de Romanos, se não me engano, foi 14 que nós lemos aqui? Isso. Os quais, 15, que diz assim. Aqui. 14, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, o Jesus Cristo segundo o meu evangelho. E o pastor chegou a mencionar sobre a questão da ética. E isso é que é fundamental, né, nós guardarmos a palavra de Deus, por isso que é importante, né? Porque nós estamos vivendo num mundo totalmente, como o pastor comentou, de relativismo, né? Alguém chega falando bonito acerca de um determinado assunto, né? E um posicionamento que hoje acesso todo mundo tem, né? Todo mundo tem um celular que é uma TV nas mãos. É uma TV nas mãos. Chega alguém falando sobre um determinado tema, se nós não temos discernimento acerca do que é certo, o que é errado, o que é coerente, ainda que na sociedade, né? Ainda que na sociedade. Tá aí um burburinho, tá um comentário tremendo sobre a questão da utilização dos banheiros, né, pelos gêneros e tudo mais. Uhum. E aí, voltando um pouco sobre a questão de ética, um exemplo também poderoso que tem na palavra de Deus é quando Salomão recebe 2 mulheres, 2 prostitutas, e elas estavam no mesmo lugar, todas as 2 tiveram um bebê, só que um dos bebês acabou falecendo, seja pelo tratamento, a Bíblia não diz o motivo, e elas chegaram diante do rei, uma alegando que o filho era dela, o filho vivo era dela, e a outra, em silêncio, dizendo também, claro, ela falou que era dela, só que o rei estava numa situação ali. Qual é a solução? Qual é a solução? Como se discernir uma situação como essa? E o rei, de uma forma muito sábia, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus deu sabedoria a Salomão e não daria a nenhum outro da mesma forma.
né? Outro ser humano da mesma forma. E aí, Salomão, ele pede uma espada. E ao pedir a espada, ele disse, olha, vai ficar a metade do bebê para um, a metade do bebê para outra. E aqui era verdadeiramente a mãe que demonstrou amor, que aqui não era a mãe, disse, é isso mesmo. Como que diz assim, né? A ética, ó, nada, 0, -5, né? Cadê a ética, né? Mas aquela que estava provida de amor, de compreensão, entendendo a situação, ela preferiu ver o filho nas mãos da outra mãe do que vê-lo morto. Olha aí. Aí ela, naquela atitude, o rei descobriu quem era a mãe verdadeira. Então, a ética, é muito fácil alguém dizer assim, eu tenho ética. Talvez por um código de conduta, ou por valores que foram desenvolvidos na sociedade, né? Mas, na hora, em que momento ela vai se manifestar? Quando você tiver que discernir uma coisa da outra. O que é certo e o que é errado. Né? Porque não basta nós termos aqui versículos decorados, guardar, sabe, ter todo estilo de cristão, né? Fazer como Geazi, né? No momento da adversidade, ele pensou que ia usar um objeto que ia fazer a diferença. Não, o que faz a diferença, no nosso caso, hoje, né? Em relação à ética, no momento em que você vive a situação, você lembrar-se da palavra de Deus. Lembrar-se da palavra de Deus. Se vive numa sociedade, claro, tem que observar as leis. Quem serve a Deus sabe que é importante obedecer às leis. Os líderes que estão em eminência. Então, não é qualquer coisa que nós temos que embarcar. Né? Independente de posicionamento. Não é qualquer coisa que devemos embarcar. Né? Não é qualquer coisa que podemos... Só porque alguém está levantando a bandeira, nós temos que levantar também. O que diz a palavra? O que diz a Bíblia? Qual é a posição que o Senhor quer de nós numa questão de ética? Porque é muito fácil falar sobre isso, né, pastor Lúcio? Mas discernir, primeiro, precisamos conhecer, por isso que o Senhor Deus, ele nessa revelação geral, ele dá a todos a oportunidade de ter acesso. Puxa, o sol só pode ter sido obra de Deus. Né? Mas no desdobrar, nós vamos entender o que o Senhor Deus tem para nós, uma revelação específica. Por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Então, eu gosto muito dessa passagem da Bíblia, que Salomão usa essa prática. Inclusive, eu defendi numa tese, né, período de faculdade, não foi nem faculdade, foi de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, no meio de uma série de pessoas que não serve a Deus. Eu defendi, não foi nem na Getúlio Vargas, foi na UF, quando eu estava fazendo MBA, eu usei exatamente o texto da Palavra de Deus, onde, no primeiro livro de Reis, 3:16-28, depois, se você puder, você faça uma leitura que você vai entender ali. Ali tem uma aula de ética, e eu usei esse texto bíblico para defender a minha tese. E foi muitas pessoas que, até os não crentes, entenderam, né, o conceito de ética. Né? Eu costumo dizer também, de uma forma bem simples, ética é o seguinte: eu devo pensar, sentir e falar em congruência. Não adianta eu pensar algo, sentir uma coisa totalmente diferente do que eu falo. Então, por isso que o crente em Cristo Jesus, ele tem que estar com a palavra de Deus guardada no coração, né, para que as nossas atitudes, e pensamentos e palavras estejam em congruência. Entendeu? Eu só queria dar esse complemento aí, pastor, sobre ética. Não, excelente, pastor. E é justamente essa a questão. Por que a gente precisa construir essas camadas, assim, do estudo que a gente está fazendo, para que você se torne uma liderança cristã, um cristão mais esclarecido? Porque você não é cristão. Ser cristão durante o culto, no louvor, na adoração, ouvindo a palavra, é tranquilo. Mas a maioria de nós aqui somos profissionais, nós estamos inseridos no mundo, nós somos estudantes de faculdade, nós somos, como o pastor falou, estudantes de MBA, estamos fazendo doutorado, estamos inseridos em alguma questão na nossa sociedade, dentro da nossa própria família, né? A forma como nós criamos, um dos trabalhos mais importantes, a criação dos nossos filhos. Tem irmãs que se dedicam à criação
dos seus filhos, cuidar do seu lar. Isso não, pelo contrário, é uma tarefa nobre. Por exemplo, como é que você entende o mundo onde seu filho está inserido? Como é que eu entendo que desenho, que filme, de que maneira que ele impacta? Como é que eu consigo ter essa percepção de olhar um filme antes, por exemplo, saber? Eu vou dar um exemplo claro aqui para os irmãos, só para dar um exemplo, tá? Estou me arrepiando aqui, talvez sirva para alguém que esteja pensando sobre isso essa noite. Só para dar um exemplo. Eu tenho uma filha, né, de 10 anos, a Helena, vocês conhecem? Eu fui ver um filme. Ela queria ver um filme que tinha lançado e tal, não sei o que era, acho que é Red, o nome do filme. Red, Crescer é Difícil. É um filme que, a princípio, o filme era a menininha se irritava e virava um panda, um urso, alguma coisa lá que era que ela se irritava. Só que, normalmente, o que eu gosto de fazer antes? Eu gosto de assistir, eu vejo pelo menos uns 5, 10 minutos do filme, qual é a proposta disso antes de eu expor a Helena a qualquer tipo de filme que eu não conheço. Isso não é demonizando, não é Disney, irmão, não é nada disso. Você precisa ser cristão, precisa saber se posicionar no mundo. Então, se você quiser conversar comigo sobre Marvel, sobre qualquer coisa, eu vou conversar, eu tenho a minha percepção, eu sei qual é meu papel como na minha vida espiritual, na minha vida secular, não tem problema nenhum com isso, não é demonizando nada, mas nós temos que ter essa percepção. E eu fui ver o filme antes, por exemplo. Normalmente, o que a gente faria, não, pode ver lá o filme e vai ver. O filme trata, na verdade, sobre a forma que está sendo tratada por trás das mudanças hormonais que está havendo na menina. Então, essas mudanças hormonais têm a ver com uma menina mais ou menos da idade da Helena e aí ela vê um menininho e ela começa a sentir umas coisas, os calores. Para a gente é muito sutil, para a gente assim, é muito bobinho, mas para uma criança é uma introdução na questão de sexualização da criança, do despertar pelo sexo oposto, por essas questões que para a gente assim, é um filme, mas para uma criança a mensagem é muito poderosa porque vem na linguagem do que ela entende de maneira muito simples. Então, a gente precisa ter essa construção de base para a gente entender o seguinte: e qual é o limite? Qual é o ponto? Mas eu vou criar meu filho, mas eu vou criar minha filha numa redoma? De maneira nenhuma. Eu preciso saber introduzir no tempo certo, no momento certo, e preparar, por exemplo, a minha família para ela estar no mundo, porque ela vai estar no mundo. Ela está no mundo na escola, ela está no mundo na faculdade, ela vai estar no mundo no trabalho, e um dia eu não vou estar mais aqui, por exemplo. Assim como você não vai estar. Então, as mães, por exemplo, as irmãs que se dedicam, e tem irmãos que se dedicam à criação dos filhos, né? A gente está sempre exposto a esse tipo e a gente precisa ter uma postura, uma construção do ponto de vista cristão, da nossa ética, da nossa conduta, bem, como o pastor disse, bem alinhada entre pensar, sentir e falar. Você precisa ter a clareza de entendimento, isso precisa estar internalizado no seu coração, você precisa saber verbalizar isso de maneira clara para as pessoas com quem você está se relacionando, suas famílias. Excelente, Priscila. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E é exatamente esse ponto, esse ajuste que a gente está falando exatamente da conduta, porque esse código, para a gente poder avançar na aula, o pastor falou de maneira perfeita. Ética é diferente, por exemplo, de moral. A moral são códigos de conduta específicos à sociedade, aquele meio, aquele povo, né? Tanto é que a moral ela muda sempre com o tempo. Há 40 anos atrás, um casal, pastor, se pegasse na mãozinha na rua, namorando, era um escândalo. Do ponto de vista da moral e dos bons costumes, não era aceitável um homem segurar na mão de uma moça antes de casar ou antes de ser noivo. Dar uma bitoca, então, era proibido. A bitoca, o pai já vinha de garrucha, já queria levar para o sacerdote para casar. Essa moral, a sociedade ela vai se transformando com o tempo. Mas o código ético do certo e errado, o que o homem julga, como o pastor leu ali, Romanos capítulo 2, versículo 15. Essa percepção de certo e errado, você vê que ela não se altera. O que eu estou dizendo, há 100 anos atrás era visto com muito maus olhos quem matava uma pessoa, assim como hoje é visto. Assim como se você for numa tribo provavelmente isolada, né? Uma tribo isolada de indígenas, por exemplo, o assassinato não é aceito. Por quê? Porque esse código, essa ética, esse certo e errado é o próprio resquício da percepção, da presença de Deus no coração do homem. E aí,
de maneira perfeita, a irmã Nádia já falou, mesmo que ainda que diluída ao longo do tempo e ao longo das diversas estruturas pagãs, né, de desvio de culto a Deus que foram reveladas, mas, de maneira geral, essa revelação geral, ela é feita ao homem. Bem, os meios de revelação geral, né? De que maneira essa revelação geral chega até nós? Pela criação, e aí vou pedir para o pastor aí, se puder ler, alguém, para a gente ter uma dinâmica aqui. Não. Muito obrigado, tá, pastor, pela sua ajuda. Obrigado. Vamos lá, pela criação. Isso. Meios da revelação geral. Pela criação. Todo efeito vem de uma causa. Tudo que existe tem de ter sido formado a partir de uma causa pré-existente. Argumento cosmológico. Pela ordem do universo. O universo demonstra ter ordem e um propósito. É necessário um criador com um propósito definido que tenha criado tudo com a ordem que existe. Argumento teleológico. Pela criação do homem, a existência do homem como um ser moral, intelectual e religioso, diametralmente oposto ao restante da criação. Aponta para um criador também moral, intelectual e espiritual, que tenha nos dado forma, argumento antropológico. Pelo seu próprio ser. Se temos a ideia ou a noção de um ser perfeito e de que, para ser perfeito, ele tem de existir, logo, o ser perfeito deve mesmo existir. Argumento ontológico. Ontológico. Não, isso aqui eu chego... Olha, eu gosto desses assuntos aqui. Vamos lá. O que ele está dizendo? De que maneira essa revelação de Deus ele chega até o homem? Sempre lembrando, irmão, o homem não é capaz de, através dessa revelação geral, ela por si só não é suficiente para a salvação. Porque nós só nos salvamos através de quem? Recebendo ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e confessando com os nossos lábios, né, e recebendo a Cristo em nosso coração. Esse é o único caminho para a salvação. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê a um pai a não ser por mim. Então, por isso que essa revelação nunca vai ser suficiente. Mas quem está dizendo? De que maneira essa revelação geral ela pode chegar ao homem? Pela própria criação. Todo efeito vem de uma causa. Tudo que existe tem sido formado a partir de uma causa pré-existente, é o argumento cosmológico. Lembra que a gente estudou lá na primeira aula, que a gente falou um pouquinho sobre Big Bang, daquilo que via... mesmo que eu coloque toda a estrutura, né? Toda a estrutura de criação à disposição lá, voltando lá no início, na explosão. Vamos assumir que a teoria do Big Bang é verdadeira, beleza. Mas eles não conseguem explicar o antes. O que havia antes dessa explosão? E antes dessa explosão tinha isso. E o que tinha antes disso? Essa frase, né, pastor? Sem Deus a conta nunca fecha. E eu disponibilizei um artigo, se você quiser, posso disponibilizar de novo. Provavelmente o pastor disponibilizou um artigo da revista da Escola Bíblica da CPAD. Não, é da BBC, irmãos. Não tem nenhum cunho, nenhuma inclinação religiosa no artigo que eu disponibilizei. Mas eles não conseguem, e aí está claro, eles não conseguem chegar a um denominador dessa causa primária, desse princípio fundamental. Então, a própria criação diz que existe algo que criou algo maior, que é o princípio. Eles não reconhecem que é Deus, mas eles têm que reconhecer que tem um princípio. Nós sabemos que é o princípio. O Senhor Jesus falou: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. A palavra declara que porque dele, por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Então, não é que Jesus deixa no ar, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Então, Jesus se estabelece como essa estruturação cosmológica aí de princípio e final de todas as coisas. A segunda forma e é isso mais geral, mas a segunda forma é pela própria ordem do universo. O universo demonstra ter ordem e um propósito. É necessário um criador com um propósito definido que tenha criado tudo na ordem que existe. O argumento teleológico. O que é isso? É aquilo que a gente também falou na primeira aula, irmãos. Se você pegar, por exemplo, olha para o sistema solar, você precisa ter muita fé, talvez, até mais fé para acreditar, como eu falei, que um monte de partícula se uniu, virou hélio,
de hélio se juntou, fez uma massa, virou uma estrela, começou a queimar, virou o Sol, e aí um monte de poeira cósmica se juntou, virou um planeta e resolveu girar em torno de uma estrela, em torno do Sol de maneira ordenada, e aí da terceira junção de pó do planeta foi na distância exata necessária para o Sol, para que não queime a vida aqui existente e nem distante, para que o frio não mate a vida que pudesse aqui existir, nesse terceiro planeta. E aí ele gira de uma tal forma, tem um ângulo de inclinação que faz ser dia e noite, que estabelece estações do ano. É muita explicação, é muito acaso, em cima de acaso, para explicar algo que foi formado há milhões de anos. Então, quando você olha para a própria ordem do universo, você fala, peraí, se você é minimamente inteligente, você vai parar e vai falar assim, não, eu vou considerar minimamente que existe alguém que colocou ordem nisso tudo. É uma das hipóteses. E eu trouxe até aqui para vocês. Ó. Aí você fala assim, por que eu estou forçando sempre essa questão de trazer pensadores de fora? Para você fortalecer a sua fé, para você não entender, irmão, nós não somos uma seita de lunáticos. O cristianismo não é uma seita de pessoas ignorantes. Não, nós fomos forjados na palavra, na verdade, no relacionamento pessoal com o único Deus verdadeiro, com Deus Todo-Poderoso, com Deus vivo, com Deus Emanuel, o Deus conosco. A nossa fé, ela é real e ela é verdadeira, e a gente não tem medo de ser, vamos dizer assim, confrontado com nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas teorias, nenhuma dessas versões que estão aí fora, não. A gente não tem medo disso. Ah, pastor, você está falando essa questão que o universo fala de Deus, porque você é pastor? Não, eu vou trazer aqui para você. Vou trazer Louis Pasteur, que criou o método de pasteurização, que a gente toma leite em caixa, porque ele criou o método de pasteurização, que criou o leite... que deu condições do leite ser envasado para o nosso consumo humano. Ele declarou, quanto mais estudo, mais me deparo com a presença de um Deus criador. Marcelo Gleiser, agnóstico, metafísico também, ele declara, após meus estudos, cheguei à seguinte conclusão, que a ciência não mata Deus. Eles não conseguem. É impossível, diante de tudo que eles descobrem, de tudo que eles avançam em relação a isso, eles precisam, se eles são minimamente honestos, eles... Amém. Eu vou abrir aqui para você testemunhar, Priscila. Eu vou terminar aqui a fala, seria muito bom se você pudesse abrir o áudio e testemunhar. Mas o que a gente coloca é o seguinte, se eles são minimamente honestos do ponto de vista mesmo de caráter, de não ser enviesado, de não querer atacar a religião só por atacar, eles precisam, se eles são minimamente honestos, eles precisam, de maneira inteligente, considerar minimamente essa hipótese, que existe um Deus que é criador, que pode ser a causa criadora, que provavelmente é a causa criadora de todas as coisas. E isso é a questão pela observação do próprio universo. Priscila, se você quiser falar, pode abrir o áudio aí, minha irmã, e compartilhar conosco, tá bom? Sei. Pode. Foi. Eu costumo dizer que ninguém nunca vai me convencer. Paz, Senhor, gente. Paz. E não existe um Deus único, porque minha mãe se converteu, eu era uma criança muito nova, tinha uns 7 anos, e no meio de uma noite, eu fiquei com várias dúvidas na minha mente, pensando no universo. Como assim? Como se formou? Como isso tudo foi criado? Como aconteceu isso? Quem fez? Aí, no meu pensamento, ninguém ouviu, que hoje eu acredito, quer dizer, eu creio, né? Eu sei, pela palavra de Deus, que o diabo ele não pode ouvir nossos pensamentos, né? Amém. Então, foi nos meus pensamentos, eu pensei, Senhor, se tu existe mesmo, me dá um sinal. E fui dormir. Uma criança, eu não sei, eu devia ter uns 7 anos, 8, por aí. E dormi. Aí, no dia seguinte, teve culto, minha mãe foi para o culto, e eu brincando lá atrás, numa igreja muito simplesinha, eu lá atrás brincando. O irmão falou, ei, jovem. Eu brincando, eu sabia que era comigo, mas eu fingi que não era. Eu falei, não, eu sou criança, quem vai falar comigo? E o rapaz, você, jovem, atrás. Eu levantei a cabeça. Você mesmo, Deus está mandando te dizer que ele está te ouvindo.
E ali por diante, ninguém nunca vai me convencer que não existe um Deus único. Glória a Deus, Priscila, glória a Deus. E é isso. Amém. Porque é o que eu estou falando. O que eu estou tentando trazer é justamente o seguinte. Vamos lá, irmãos, só para a gente ficar aqui todo mundo na mesma página. Como é que a gente parte normalmente? O princípio da nossa fé, a gente tem sido, por falta de conhecimento, às vezes, colocado. Parece que eles estão muito evoluídos, inteligentíssimos, e nós temos uma fé burra, ignorante, e a gente é cego pela palavra, assim, no bom sentido, né? Que a gente só é bitolado da palavra. A palavra é nossa regra de fé, e ela não cega, ela expande. Ela não tem. A palavra do Senhor, o Senhor, o Deus da palavra, o verbo que se buscar, não tem medo de nada disso aqui. Isso aqui não confronta em nada, é incapaz de confrontar a realidade de Deus. Aí eu estou construindo o seguinte, no primeiro momento, trazendo a gente para o mesmo pé de igualdade. Tá vendo? Para eles crerem que tudo se formou a partir do nada, né? Que vida foi gerada a partir de poeira. Lembra que eu falei na primeira aula? Vida só é gerada a partir de vida. Ninguém comprovou até hoje que vida pode ser gerada a partir de não vida. Ninguém junta um monte de pó, bota um pouquinho de água, bota, esquenta e sai um bebê. Sai. Né? Se você era só juntar um monte de carbono, pastor, juntar lá, esquentar, sai um bebê, fazer uma fábrica de bebê. Vida só é gerada de vida. Então, para ter gerado vida, precisa ter tido a primeira vida. E quem gerou a primeira vida, ele não consegue provar que vida vem de não vida. Então, para eles terem fé que vida vem de não vida, precisa de tanta fé como a gente acreditar que existe um Deus que criou toda a vida. Só que quando a gente vai igualando esse ponto de vista racional, o que eu estou dizendo é o seguinte, Priscila foi perfeito. Só que a questão é a seguinte, em nenhum seminário científico, catedrático, qualquer lugar que você for, nenhum deles vai ter, além desses argumentos racionais, que são só argumentos racionais, que nós temos, eles não têm algo que nós temos que nos faz ter a certeza de que isso aqui que nós queremos é real, que é a experiência com o próprio Deus. Isso coloca a gente num patamar muito acima. Porque a gente está aqui, ó. Por enquanto, eles estão aqui nas teorias, racionalizando. Tudo bem, a gente também está racionalizando. Beleza, vamos racionalizar junto? Para não dizer que a gente é bitolado? Tá bom, eu vou racionalizar junto com você. Só que além da gente ter argumentos muito iguais, na verdade, se eu ser até mais absurdo do que o meu para crer, além disso tudo, eu tenho a experiência pessoal com Deus. Nós não vamos esquecer aqui que a gente é uma assembleia, como a Priscila falou. Quem aqui já não passou, pastor, pelo famoso assim diz o Senhor, servo. E é isso. E eu preciso nem voltar muito tempo atrás, não. Ontem no culto com a minha esposa. Na ordenação dela. Irmãos, tem coisas ali que somente, e eu posso testemunhar, porque foi coisa que eu e minha esposa conversamos com a gente na hora de dormir. Eu e ela conversamos na hora de dormir. Ela colocando algumas coisas do coração dela, compartilhando comigo, que eu e ela somente sabíamos. Pastora, não fazendo menor dimensão do que a gente tinha falado, nada. Nem contato com a pastora a gente tem. E ela vai e Deus usa ela para falar. Ela não falou parecido, ela falou exatamente aquilo que nós estávamos conversando na hora de dormir. Então, irmãos, a nossa fé, além de ela ser uma fé estruturada, ela ainda tem algo mais. Por quê, irmãos? Porque é a paz que excede todo entendimento, que o mundo não tem. Porque o mundo vê o pau quebrando na sua vida e todo mundo vai dizer, agora é o fim. Agora é o fim dela, agora acabou. Agora é o fim. Daí ele não levanta mais, daí ela não levanta mais. E aí, onde o mundo entraria em depressão, em desespero total, absoluto, está o servo de Deus ali caminhando e dando glória. E parece que quanto mais a gente está na luta, pastor, parece que é aí que Deus sustenta mais. Aí Deus levanta um vaso, aí Deus usa o pastor, aí Deus dá uma palavra, aí Deus fala no louvor, aí Deus começa a mover. E onde o ser humano, qualquer ser humano natural, ele se prostraria, aí Deus exalta, aí Deus levanta. E aí você começa a marchar com força sobrenatural, com uma fé inabalável, algo que não pode ser gerado de um ser humano normal, porque os outros seres humanos não têm. Então, a nossa fé é viva, ela é real. Amém. Então, a partir daí, pela criação do universo ser revelado, pela criação do próprio homem, a existência de um homem como ser moral, intelectual e religioso já aponta diametralmente, né, de maneira vamos dizer assim, retilínea, né, em termos de... Eu estou com equiparação, mas não é equiparação, eu vou lembrar o termo que eu quero. De maneira quase que
diametralmente quase que equilátero, é com a mesma distância, de maneira certeira, que o oposto é o restante da criação. Porque você tem aqui o homem e você tem um resto da criação, certo? Beleza, tudo formou de poeira, juntou lá, a brincadeira à parte. O universo resolveu, pastor, soprou um vento lá, houve um pó de pirim-pim-pim, formou vida. Tudo bem, aceitei que pó de pirim-pim-pim formou vida. Vê lá algo maior, algo maior não pode ser algo maior, é pó de pirim-pim-pim. Juntou e lá, vida. Beleza, formou vida. Só que formou, olha só, formou milhões de vidas, e desses milhões de vidas tem um tipo de vida que se difere de todas as outras vidas. Porque só o homem é um ser vivo moral. Porque o leão não tem pena, por exemplo, o leão não tem pena nenhuma quando ele acorda de manhã com fome, de ele ver lá um cervozinho lindo, fofinho, maravilhoso, de ele ir lá pegar o pescoço, morder, esganar e se alimentar. Ele não tem nenhuma dificuldade com isso. Tem alguma dificuldade? Agora, se eu falar para muita gente assim, ó, minha sogra cria uma galinha, vai lá atrás e torce o pescoço de uma. A maioria de nós aqui não tem, a gente não tem nem condições de fazer isso. Porque a gente pensa na galinhazinha. Meu Deus. Pastor, me não, pode ficar à vontade. A gente pensa na galinha, meu Deus, essa galinha tá me olhando. A galinha sabe que eu vou matar ela. Jesus do céu, começa a dar uma suadeira, dá uma tremedeira, dá não sei o quê. Porque é uma questão nossa, moral, de racionalização, de intelectual, de sentimento, de percepção de sentimento a respeito do próximo, das coisas do outro. Um ser intelectual. Aí a gente tem milhões de vidas. Eu gosto da beça de ir, quando a gente vai na roça, pastor, tem aqueles galinheiros, né, bonitos, né, construídos de tijolo, com granito que as galinhas fizeram, não tem? As galinhas construíram com fundamento, cavaram sapata, botaram radier, aí o galo lá, né, pintando a parede. Um monte de vidas. Só uma intelectual, só uma capaz de planejar, desenhar e executar, orçar, planejar. Tá bom, vou avançar mais um pouco. Aí, quando eu vou no pet shop levar minha cachorra aqui para tomar banho, chega lá, pastor, os cachorrinhos tudo ajoelhadinho, orando, buscando os deuses do cachorrinho, falando, Senhor Deus do cachorrinho, muito obrigado pela ração. É isso que a gente encontra? Milhões de vidas, só uma voltada para o transcendental, só uma voltada para o religioso. Olha só, do monte de pó de pirim-pim-pim, de um monte de distribuições do acaso, só um. Pelo menos eu tinha que encontrar um cardume de peixe, agradecer, orando pelo alimento, pelo plâncton de cada dia. Tinha que encontrar na savana, por exemplo, sei lá, irmãos, alguma coisa tinha que ter mais próxima disso aqui, porque só um. O próprio homem, irmão, a própria criação do homem aponta já para algo maior, que é algo que o homem foi criado a partir de algo maior, porque ele é diferente de todo o resto. Todo o resto. Pode falar, Nádia. Fica à vontade, né? O próprio Augusto Cury, ele era ateu. Uhum. E Augusto Cury percebeu a luz de Jesus, a onipotência, a onisciência, a onipresença dele, e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu achei isso tremendo da parte dele. O depoimento dele é puro amor. É puro amor a Jesus. É impressionante. Vê como é que o Espírito Santo toca, né? O coração de uma pessoa. E que vivenciou, com certeza, né? Porque a questão é a seguinte, irmão. Se você é o que eu estou falando, se você é intelectualmente honesto, não estou dizendo enviesado. Se você não tem nenhuma predisposição no seu coração em rejeitar a Deus, que a grande maioria dos homens tem, se você tem um coração intelectualmente honesto e você começa a racionalizar sobre isso tudo, você vai chegar com... Eu não estou nem falando... A gente está falando de revelação geral. Eu não estou nem entrando na revelação de Deus, de Jesus Cristo. Eu estou falando... Você vai chegar à conclusão que existe Deus. Você vai sair buscando algum Deus que vai predicar que Deus existe. Você vai sair assim, cara, Deus existe. Lembra da tartaruguinha? Você vai chegar à conclusão seguinte, o mar existe. Agora, onde que é esse mar, eu vou começar a tatear.
É o que eu quero dizer, é que ele percebeu que existia uma força maior e ele se rendeu. Com certeza. Entendeu? Ele se rendeu a essa força poderosa que é uma pessoa. Que ele fala em depoimento, é uma pessoa. Então, isso que eu achei muito lindo da parte dele. Sim. Muito lindo. E aqui está assim, tá até na revelação da assim, e por fim aqui, para a gente fechar essa aula, na semana que vem a gente terminar a parte 2, pelo seu próprio ser. O ser humano, ele tem o testemunho. Se ele não consegue olhar para a criação e ver Deus, se ele não consegue olhar para o universo e ver Deus, se ele não consegue olhar para o outro homem e ver Deus, ele tem a percepção de a sua própria percepção. Ele coloca o seguinte: se temos a ideia ou a noção de ser perfeito, e de que para ser perfeito ele tem de existir, logo ser perfeito deve mesmo existir. É um argumento simples. É um argumento simples. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você coloca que existe, de alguma maneira, existe, se eu tenho a dúvida, né, de que existe algo que é perfeito, de que algo que é indiscutível, de algo que é maior que eu, se eu tenho essa dúvida, né, aí ele coloca, se eu tenho essa dúvida de ser perfeito, e para ele ser perfeito ele tem que existir, logo, eu preciso que eu tenho que chegar à conclusão que ele existe. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou explicar de uma outra maneira, até com o exemplo que eu dei na pregação de domingo pela manhã, do René Descartes. É a questão da desconstrução, na época dele havia um movimento agnóstico, que o agnosticismo ele diz o seguinte: olha, eu não posso dizer que Deus existe, assim como não posso dizer que Deus não existe. Eu não sei de nada. E a maioria desses pensadores hoje, jornalistas, todos se dizem agnósticos. Eles não querem entrar em embate de religião, né? Não dizer que Deus não existe, mas também não querem afirmar que Deus existe. Então eles dizem o seguinte: não, eu sou agnóstico. O que é agnóstico? É dizer o seguinte: eu não acredito que Deus existe, porque eu não posso provar que Deus existe, então eu sou inteligentão. Tá vendo como eu sou inteligentão? Eu não posso provar que Deus existe, como eu não posso provar também que Deus não existe, então eu sou agnóstico, eu sou inteligente, tá vendo? Eu sou um cara intelectual, racionalizo. Não tenho provas de A, não acredito em A. Também não tenho provas de B, não acredito em B. Tudo falácia. Esse movimento já vem desde lá de trás. Ele afrontou isso diretamente. Ele disse o seguinte: tudo bem, então vocês acham que vocês não podem provar nada, então vamos desconstruir isso tudo. Eu vou desconstruir isso tudo. Como você não acredita que... E tinha movimentos que eram mais radicais, que diziam assim: na verdade, eu não posso dizer que nada existe. Eu não posso dizer que esse computador existe, eu não posso dizer que essa casa, que esse fone... Eu não tenho certeza de nada. Eu tenho certeza de mim. Do resto, eu não tenho certeza de nada. Eu posso estar numa grande simulação de coisas irreais. Que eu não posso provar nada, eu não tenho certeza de nada. E ele faz o seguinte exercício: tudo bem, então eu vou partir do princípio que vocês estão utilizando. Desconstruo tudo. Tudo que está ao meu redor pode não ser verdade. Sou agnóstico a respeito de tudo. Eu sou agnóstico ao extremo. Não posso dizer nem que existe, nem que não existe. Mas uma coisa eu sei, que eu existo. Certo? Eu estou pensando, eu estou raciocinando a respeito disso, então eu existo. E até falei no domingo. Daí surge o pensamento, a famosa frase de Descartes, que é: penso, logo que existo. Se eu penso, eu existo. Né? E aí ele chega à conclusão seguinte: logo, se eu existo, porque eu penso, e estou pensando a respeito dessas coisas, estou raciocinando a respeito dessas coisas, se eu não posso provar que ninguém existe, eu posso provar que eu existo, porque eu estou pensando. Então, se eu existo, algo me criou. Simples assim. Então, você não pode dizer que Deus não existe porque você não tem provas de... A questão é a seguinte: eu usando a mesma base que você, desconstruindo tudo ao meu redor, eu chego ao ponto que eu penso. Se eu penso, eu existo. Então, se eu existo, eu saí de algum lugar. Algo me criou. Então, Deus é o princípio criador de todas as coisas. E ele volta reconstruindo essa estrutura de fé. Então, assim, a revelação geral, ela sempre vai apontar para a existência de Deus. Mais uma vez, eu não entendi. A gente vai entrar na próxima aula sobre a questão da revelação, pela revelação específica de Deus, sobre a questão da revelação específica. Vou até avançar rapidamente até o ponto 2.4, porque a gente vai falar aqui sobre o conteúdo da revelação geral. A glória de Deus, seu poder para realizar a criação, a sua supremacia, o seu controle, né, providencial da natureza, a sua bondade, a sua inteligência, e ela serve de maneira geral, né,
para mostrar a graça de Deus, colaborar com o argumento do teísmo, né? Lembra que eu falei lá do teísmo, na outra aula que foi dividindo a humanidade, em condenar com justiça os que a rejeitam. Porque o homem, é o que eu falei, se ele for minimamente honesto, ele vai parar e ele vai entender assim, Deus existe. E eu preciso achar Deus, porque eu, olhando para a revelação geral, eu chego a essa conclusão, que Deus existe. A revelação geral não me diz que Deus é esse, como eu me relaciono com ele, como eu posso ter um relacionamento com esse Deus. Mas eu chego a essa revelação que Deus existe. E isso é tão latente e indiscutível, irmãos, que você, no final do dia, se você se parar para se perguntar quantas religiões tem no mundo, quantas religiões o diabo criou ao longo do tempo para tentar justamente confundir um homem em relação ao quê? A essa percepção dele natural de que Deus existe. Então o diabo, assim, qual é a estratégia? Se o homem vai chegar à conclusão natural, porque Deus criou ele com esse sentimento de que existe um Deus, então eu vou fazer um monte de Deus. Deus para tudo quanto é gosto, pastor. Tem Deus pequeno, Deus grande, Deus gordo, Deus magro, Deus animal, Deus boi, Deus bode, Deus que não tem aparência, Deus sol, Deus lua, Deus de tudo quanto é tipo, Deus do trovão, Deus da água, Deus do mar. Você cria um monte para qual é a grande... Quando você pulveriza isso. O homem, eu sou um homem, eu tenho essa opção de Deus, só que agora eu tenho um monte de Deus na minha frente, aí eu preciso começar a tatear, né? Tatear, lembra da tartaruguinha no deserto? E vou morrer tentando achar esse Deus. Por isso que é importantíssimo o nosso papel. Eu sou o homem que estou buscando a Deus. Nós estamos do outro lado. Nós já conhecemos o verdadeiro Deus. Nós já temos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós já temos um relacionamento pessoal com Ele. E cabe a nós ajudar essas pessoas que, assim como nós, né, estão à procura, né, desse relacionamento, desse Deus, que eles entenderam através desse monte de propósitos, dessa revelação geral de que o Senhor, que Deus existe, de encontrarmos. Por isso que nós não podemos, irmãos. Por mais que às vezes a gente fique constrangido, por mais que a gente fique envergonhado, a gente não pode deixar de pregar o Evangelho de dia e de noite. Porque muitos vão rejeitar, e com certeza vão. Muitos vão dizer que você é louco, você não sabe o que você está dizendo, você não. Mas muitos, irmãos, muitos, eles vão aceitar e vão entender que aquilo que eles procuraram a vida inteira é justamente aquilo que nós estamos oferecendo para eles em relação a Jesus Cristo e ao Deus a quem nós servimos. Amém? Alguém quer fazer alguma consideração? Tudo bem? Espero que os irmãos estejam aí, né? Está todo mundo aí, né? Em nome de Jesus. Sim, pastor, estamos sim. Eu estou, né? Estamos. Excelente. Nós estamos, pastor. Amém. Então é nesse processo, né, irmãos, que nós acreditamos. Me faz até lembrar um hino que eu gosto muito, que a pastora Renata canta. A mocidade, né? A mocidade da Assembleia de 2003 de Filadélfia, né? A mocidade é eu, pastor Eleandro e pastora Renata, né? A mocidade. A gente o hino da harpa, pastora Renata, o hino 15, conversão, né? Se eu não me engano, acho que o 15 é conversão, né? Que fala ao concego andei, né? E tá rindo, né? Ao concego andei, perdido vaguei, né? Longe do meu Salvador. E é isso. As pessoas estão cegas, estão perdidas, estão longe do Salvador. E a gente precisa, irmãos, a gente precisa, no nosso dia a dia ainda, no trabalho, na escola, busque, ore a Deus com o coração sincero, para você me dar uma oportunidade de falar do teu amor para alguém. E você vai ver, você vai se surpreender. A verdade é essa, você vai se surpreender. E eu vou sempre bater nessa tecla. Todo esse seminário teológico, todo esse conhecimento, tudo que nós vamos ter aqui, sempre ela tem que ter um objetivo único. Proclamar a glória de Deus e levantar o nome dele bem alto. Alcançar o perdido e ajudar a ele,
nessa grande obra que ele começou, que é de alcançar o perdido. Amém? É para isso Amém, que pastor. aqui. Esse é o papel da igreja. É para isso que a igreja foi constituída. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Semana que vem estamos nós aqui no mesmo horário, às 20 horas 10 minutos. Terminamos às 21h10, 21h20, sempre que o Senhor permitir. Vou pedir a um irmão para orar. Vou pedir a irmã Nádia. Pode orar, irmã, para nós concluirmos aqui nessa noite? Pois não, Amém. pois não. Amém. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, na Tua presença, para agradecer todo o ensinamento que o pastor Lúcio nos deu, com sabedoria que o Senhor transmitiu para ele poder nos passar. Muito obrigada, Jesus, por toda a experiência que o pastor nos passou, por todo o ensinamento, que esse momento seja precioso, né, para o nosso espírito, para que a gente possa ser realmente uma ponte, né, uma ponte para que a gente possa recuperar essas pessoas que estão aí perdidas pelo mundo e que nunca conheceram Jesus e que pretendem conhecer, porque elas não sabem, elas estão realmente assim insatisfeitas, elas não sabem nem por que estão insatisfeitas, nem por que estão perdidas. Então, em nome de Jesus, eu declaro, inclusive, meu Pai. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, até a próxima semana, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Nos vemos durante os Obrigada, cultos da semana. Quinta-feira é Amendoeira. Estaremos lá para a glória do Senhor. Na sexta-feira aqui em Caraí. Domingo de manhã, às 10 horas em Caraí. E à noite em Amendoeira. Tá bom, meus irmãos? Fiquem Amém. com Jesus. Uma excelente semana a Amém. todos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Paz para todos. A paz. Amém. A